Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Vamos construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. 1. Números naturais, n. Item: os números naturais são os números inteiros positivos, começando a partir de 1 e indo até o infinito. Item: eles são usados para contar objetos, representar quantidades de elementos em conjuntos finitos e descrever sucessões ordenadas de eventos. Item: exemplos de aplicação: contagem de objetos, uma maçã, 2 laranjas, 3 bananas, representação de idades, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e contagem de elementos em uma lista. 2. Números inteiros, z. Item: os números inteiros incluem todos os números naturais, seus negativos e o zero. Item: eles são usados para representar quantidades que podem ser negativas, positivas ou nulas, bem como para descrever diferenças entre valores. Item: exemplos de aplicação: representação de temperaturas abaixo de zero, menos 10 graus Celsius, dívidas financeiras, cifrão 100, altitudes, 1000 metros abaixo do nível do mar. 3. Números racionais, q. Item: os números racionais são aqueles que podem ser expressos como uma fração, onde o numerador e o denominador são ambos números inteiros, e o denominador não é zero. Item: eles são usados para representar quantidades que podem ser expressas como partes de um todo ou como uma razão entre dois números inteiros. Item: exemplos de aplicação: representação de partes de um todo, meio de um bolo, taxas de juros, 3/4%, coordenadas de pontos em um plano cartesiano, meio, 3/4. 4. Números reais, r. Item: os números reais incluem todos os números racionais e irracionais. Item: eles são usados para representar quantidades em uma linha contínua, incluindo medidas físicas, valores decimais precisos e raízes quadradas de números não perfeitos. Item: exemplos de aplicação: medidas de comprimento, 1 metro, 2,5 metros, valores monetários, $10,99, raiz quadrada de números não perfeitos, raiz quadrada de 1,414. H1. Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e operações, naturais, inteiros, racionais ou reais. Reconhecer os diferentes significados e representações dos números e operações no contexto social envolve entender como esses conceitos são aplicados e interpretados em diversas situações da vida cotidiana, bem como em diferentes áreas do conhecimento. Vamos explorar alguns exemplos. 1. Números naturais, n. Item: no contexto social, os números naturais são frequentemente utilizados para contar e quantificar objetos, pessoas e eventos. Por exemplo, ao contar o número de alunos em uma sala de aula, ao contabilizar o número de livros em uma biblioteca ou ao registrar o número de gols marcados em um jogo de futebol. 2. Números inteiros, z. Item: os números inteiros são aplicados em situações que envolvem valores positivos e negativos, como em finanças, temperaturas e posições geográficas. Por exemplo, ao representar lucros e prejuízos em transações comerciais, ao descrever variações de temperatura ao longo do dia ou ao indicar direções em um mapa, norte, sul, leste e oeste. 3. Números racionais, q. Item: os números racionais são utilizados em situações que envolvem partes de um todo ou relações entre quantidades. Por exemplo, ao calcular taxas de juros em empréstimos bancários, ao representar porcentagens de desconto em promoções de produtos ou ao dividir uma pizza entre amigos. 4. Números reais, r. Item: os números reais são aplicados em diversas áreas, incluindo ciências, engenharia, economia e medicina. Eles representam medidas precisas de grandezas físicas, como comprimento, massa, tempo e volume. Por exemplo, ao medir a velocidade de um veículo em quilômetros por hora, ao determinar a dosagem correta de um medicamento em miligramas ou ao calcular a distância entre duas cidades em quilômetros. Portanto, reconhecer os diferentes significados e representações dos números e operações no contexto social envolve compreender como esses conceitos são utilizados e interpretados em diversas situações práticas e em diferentes áreas de conhecimento. H2. Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.
Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem envolve reconhecer regularidades ou regras subjacentes a uma sequência de números ou a um conjunto de objetos, e aplicar essas regularidades para prever números futuros, completar padrões ou resolver problemas de contagem. Aqui estão alguns exemplos de como isso pode ser feito. 1. Sequências numéricas. Item identificar padrões em sequências numéricas, como sequências aritméticas, onde há uma diferença constante entre os termos, ou sequências geométricas, onde há uma razão constante entre os termos. Por exemplo, na sequência 2, 4, 6, 8, podemos observar que cada número é 2 a mais que o anterior, indicando uma progressão aritmética com uma diferença de 2. Item utilizar esses padrões para prever termos futuros da sequência ou para encontrar um termo específico. Por exemplo, na sequência 3, 6, 9, 12, podemos prever que o próximo termo será 15, seguindo o padrão de adicionar 3 a cada termo. 2. Problemas de contagem. Item identificar princípios de contagem, como a regra da multiplicação ou a regra da adição, para resolver problemas que envolvem a contagem de diferentes possibilidades. Por exemplo, ao calcular o número total de maneiras que 3 cores diferentes podem ser escolhidas para pintar uma sala, podemos usar a regra da multiplicação, se houver 5 opções para a primeira cor, 4 opções para a segunda cor e 3 opções para a terceira cor. O número total de possibilidades é 5 vezes 4 vezes 3 é igual a 60. Item aplicar princípios de contagem, como o princípio fundamental da contagem ou a técnica de combinações e permutações, para resolver problemas mais complexos de contagem. Por exemplo, ao determinar o número de diferentes arranjos possíveis de 3 livros em uma prateleira com 10 livros, podemos usar a técnica de permutação, 10p3 igual a 10x9 vezes 8 igual a 720. Em resumo, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem envolve observar regularidades em sequências numéricas e aplicar técnicas de contagem para resolver problemas que envolvem contagem de possibilidades ou arranjos. H3. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. Resolver situações-problema envolvendo conhecimentos numéricos requer a aplicação de conceitos matemáticos para analisar, interpretar e resolver problemas do mundo real. Aqui estão alguns passos para resolver uma situação-problema numérica. 1. Compreender o problema. Item leia cuidadosamente o enunciado do problema para entender o que está sendo solicitado. Item identifique as informações fornecidas e o que é desconhecido. Item certifique-se de compreender completamente o contexto do problema. 2. Traduzir o problema para a linguagem matemática. Item identifique as variáveis envolvidas e atribua letras ou símbolos a elas. Item use equações, expressões ou desigualdades para representar as relações entre as variáveis. Item formule uma estratégia para resolver o problema com base na tradução do problema para a linguagem matemática. 3. Resolver o problema. Item utilize técnicas e métodos matemáticos apropriados para resolver as equações ou expressões resultantes. Item pode ser necessário aplicar propriedades matemáticas, realizar cálculos, manipular equações ou usar fórmulas específicas, dependendo do problema. 4. Verificar a solução. Item após encontrar uma solução, verifique se ela faz sentido no contexto do problema. Item certifique-se de que a solução atende aos requisitos do problema e é logicamente consistente. Item se possível, verifique a solução por meio de métodos adicionais, como substituição ou teste. 5. Interpretar e comunicar a solução. Item expresse a solução de maneira clara e concisa, usando a linguagem matemática apropriada. Item forneça uma explicação ou justificativa para a solução encontrada. Item se necessário, relate a solução de volta ao contexto do problema original para destacar sua relevância. Exemplo de situação-problema: um fazendeiro tem um terreno retangular com 30 metros de comprimento e 20 metros de largura. Ele deseja cercar todo o perímetro do terreno com uma cerca de arame. Se cada metro de arame custa R$5, quanto o fazendeiro gastará para cercar o terreno? 1. Compreender o problema. O fazendeiro quer calcular o custo de cercar todo o perímetro do terreno com uma cerca de arame. 2. Traduzir o problema para a linguagem matemática. Podemos calcular o perímetro do terreno e depois multiplicar pelo custo por metro de arame. Item comprimento do terreno igual a 30 metros.
Item largura do terreno igual a 20 metros. Item perímetro igual a 2 asterisco, comprimento mais largura. Item custo total igual perímetro asterisco custo por metro de arame. 3. Resolver o problema. Item perímetro igual a 2 asterisco, 30 mais 20, igual a 2 asterisco 50 igual a 100 metros. Item custo total igual a 100 asterisco 5 igual a R$500. 4. Verificar a solução. A solução parece lógica, pois está de acordo com o custo esperado de cercar um perímetro de 100 metros com um custo de R$5 por metro. 5. Interpretar e comunicar a solução. O fazendeiro gastará R$500 para cercar todo o perímetro do terreno com uma cerca de arame. H4. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico é uma habilidade essencial ao resolver problemas e construir argumentos sobre afirmações quantitativas. Isso envolve analisar criticamente os resultados obtidos e determinar se eles fazem sentido no contexto do problema em questão. Aqui estão algumas estratégias para avaliar a razoabilidade de um resultado numérico. 1. Compreender o contexto. Item entender completamente o problema e seu contexto é fundamental. Isso inclui considerar as informações fornecidas, as unidades de medida envolvidas e as relações entre as quantidades mencionadas. 2. Estimar respostas. Item antes de resolver o problema completamente, faça uma estimativa aproximada da resposta. Isso permite ter uma ideia geral do que esperar como resultado final e ajuda a identificar erros grosseiros caso o resultado obtido seja significativamente diferente da estimativa. 3. Verificar cálculos intermediários. Item ao resolver o problema, verifique os cálculos intermediários realizados. Erros simples de cálculo podem levar a resultados completamente diferentes. Certifique-se de usar as operações corretas e revisar cada etapa cuidadosamente. 4. Comparar com resultados conhecidos. Item se possível, compare o resultado obtido com outros resultados conhecidos ou com resultados esperados. Isso pode incluir resultados de problemas semelhantes ou resultados de modelos teóricos relevantes. Se o resultado obtido estiver fora do esperado, é necessário revisar cuidadosamente os cálculos e as suposições feitas. 5. Considerar limitações e assunções. Item reconheça quaisquer limitações nos dados ou suposições feitas durante a resolução do problema. Por exemplo, se uma aproximação foi feita ou se certas condições foram assumidas, é importante entender como essas decisões podem afetar a precisão do resultado final. 6. Pensar logicamente. Item use o raciocínio lógico para determinar se o resultado faz sentido no contexto do problema. Por exemplo, se você está lidando com medidas de comprimento e o resultado obtido for maior do que o tamanho conhecido de algo, é um sinal de que algo pode estar errado. Ao avaliar a razoabilidade de um resultado numérico, é essencial ser crítico, cuidadoso e metódico. Essa habilidade não só ajuda a identificar erros, mas também fortalece a capacidade de construir argumentos sólidos e confiáveis com base em afirmações quantitativas. H5. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos envolve a capacidade de analisar, interpretar e aplicar dados quantitativos para avaliar a viabilidade, eficácia e impacto de diferentes intervenções ou políticas. Aqui estão algumas etapas que podem ser seguidas para realizar essa avaliação de forma eficaz. 1. Definição dos objetivos da intervenção. Item compreender claramente os objetivos e metas da intervenção proposta é crucial. Isso permite identificar as principais métricas e indicadores que serão usados para avaliar o sucesso da intervenção. 2. Coleta e análise de dados. Item coletar dados relevantes sobre a situação atual e os fatores que a influenciam é fundamental. Isso pode incluir dados demográficos, econômicos, sociais e ambientais. Após a coleta de dados, analise-os cuidadosamente para identificar padrões, tendências e relações importantes. 3. Modelagem e simulação. Item utilize técnicas de modelagem e simulação para prever os possíveis resultados da intervenção proposta. Isso pode incluir o uso de modelos matemáticos, estatísticos ou computacionais para prever o impacto da intervenção em diferentes cenários e condições.
4. Avaliação de custos e benefícios. Item avalie os custos associados à implementação da intervenção e compare-os com os benefícios esperados. Isso envolve a análise do retorno sobre o investimento, ROI, e a determinação se os benefícios potenciais superam os custos envolvidos. 5. Análise de riscos e incertezas. Item reconheça e avalie os riscos e incertezas associados à intervenção proposta. Isso pode incluir a consideração de fatores imprevistos que podem afetar os resultados esperados e a identificação de estratégias de mitigação de riscos. 6. Consulta especialistas e stakeholders. Item consulte especialistas relevantes e partes interessadas afetadas pela intervenção proposta. Isso pode fornecer insights valiosos, diferentes perspectivas e informações adicionais que podem influenciar a avaliação da proposta. 7. Tomada de decisão informada. Item com base na análise dos dados e nas considerações mencionadas acima, tome decisões informadas sobre a viabilidade e eficácia da intervenção proposta. Isso pode incluir a identificação de ajustes ou modificações necessárias antes da implementação. Em resumo, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos envolve uma abordagem sistemática e baseada em evidências para analisar, interpretar e aplicar dados quantitativos na tomada de decisões. Essa abordagem ajuda a garantir que as intervenções sejam fundamentadas em dados sólidos e tenham o potencial de produzir resultados positivos e impactantes.